Boa noite, paz do Senhor. Estamos começando mais um live. Não é mais live up, né? Porque tecnicamente isso aqui não é mais uma live. A gente pode chamar de recup. Se não existir, não tiver direito autorais, a gente pode chamar assim. É uma live que não é live. É a live que não é live. Exatamente. O tema de hoje fica em João 17, do verso 14 ao 18, que basicamente como viver num mundo, mas não se contaminar por ele. Acho que é mais ou menos isso que Deus quer dizer, que Jesus quer dizer nessa passagem, né? Esse programa ele vai ser gravado em duas partes. Essa primeira parte a gente vai gravar mais à luz da sociedade, a gente vai tratar de assuntos de uma maneira mais ampla, e na segunda parte, que é semana que vem que a gente vai postar, a gente vai tratar mais do ponto de vista da igreja, principalmente da Assembleia. Temos dois belos exemplares de assembleianos aqui do meu lado, então nós vamos falar mais do ponto de vista da Assembleia de Deus e, diga-se, da nossa igreja evangélica, igreja protestante, né? Bom, então, para começar, eu acho que nada mais justo do que a gente ler essa passagem, né, que fica em João 17, do 14 ao 18. E diz assim: Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade, a tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei. Então vamos lá, gente. O que para vocês têm como concepção atualmente do que é um mundo? Quando Jesus refere, apesar de a gente não entrar diretamente na parte do ponto de vista da igreja evangélica, o que vocês têm como o mundo que Jesus cita aqui? Bom, eu penso em primeiro lugar como, sei lá, o conjunto de coisas que são contrárias a Deus. Eu acho que é isso que a Bíblia, nesse sentido, pelo menos, quer falar sobre o mundo, né? Às vezes até causa um pouco de confusão, porque a gente pode pensar que o mundo se refere às coisas todas criadas por Deus. Mas, na verdade, eu entendo que quando Jesus, por exemplo, diz que, como é o tema de hoje, né? A gente está no mundo, mas não pertence a ele, são toda e qualquer coisa que não se reverencia diante de Deus. A Bíblia fala, né? A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, acho que é nesse sentido. Obrigado, Lucas. Lucas, tem um comentário, Lucas? Bem, quando eu penso na questão mundo, né? É um pouco do que o Lucas falou, né? Da questão das coisas que são contrárias às vontades de Deus. Mas principalmente na referência daqueles que ainda não aceitaram a Deus, daqueles que ainda não aceitaram a Jesus, né? O que está sendo feito por essas pessoas. Então, se hoje a gente fazer uma observação, como está o mundo hoje? Qual que é a moda do errado hoje, né? Então a gente encontra diversas coisas que a humanidade está tomando, está sendo... todo mundo está fazendo, né? E aí que é a parte importante da gente não se contaminar, porque isso vai estar no meio do nosso trabalho, isso vai estar no meio da nossa... Vai estar no meio da nossa família mesmo, né? Porque nem todos nós somos de família crente. E é a parte da gente não deixar se contaminar por aquilo que está sendo levado, propagado na Terra. Então, já que estamos nesse ponto que você citou aí, que o mundo é algo que nos contamina, vocês, assim, com o passar do tempo, pelo menos eu tenho muito essa visão, eu acho que o que você falou tem muito a ver com a questão de contaminação mesmo. Eu acho que cada dia que passa, de uma maneira geral, a igreja, de maneira geral, acaba se contaminando com coisas do mundo, né? Modismos, coisas no geral, assim, coisas que a gente não considera do agrado de Deus, mas às vezes, por a gente ver, aquilo, o pessoal brinca, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então, como a gente vê a maioria das pessoas fazendo, a gente acaba normalizando certas coisas que antigamente a gente achava errado, ou que realmente são erradas, né, aos nossos olhos, mas que a gente tenta fazer uma vista grossa porque a sociedade nos diz isso, né? É o famoso comportamento de manada. Então, quando a gente cita mundo, eu acho importante, já que essa primeira parte a gente está falando mais do contexto social, vamos falar mesmo, o que vocês acham que está acontecendo de errado e que as pessoas não estão vendo, assim, o que vocês acham que é um dos principais fatores que está contaminando, principalmente o nosso meio cristão? Não só o nosso meio cristão, né? Mas quando eu falo cristão,
Tem inúmeras religiões aí que também se acabam contaminando igual... Do mesmo jeito que a gente é contaminado por coisas de fora, gente da Umbanda, gente do catolicismo, gente do judaísmo se contamina, né? Tem coisas que são além de religião, né? Então, que nem do que a gente estava comentando antes da live, de um vídeo que a gente tinha assistido, me pegou muito um ponto do pregador falando sobre você falar uma coisa e fazer outra, né? Que é a hipocrisia. Sim. E isso hoje é o que está em voga na A frase sociedade. dele é maravilhosa. Se quiser repetir a frase dele, eu acho válido. Vamos lá, né? Ele chega, ele faz um extenso comentário sobre a questão da hipocrisia, pegando no ponto que da questão de você ter que ser correto, do que você vai falar, mas o que você vai falar não bate com o que você necessariamente faz. Isso desde... por exemplo, hoje também tem em voga a questão do homofobismo, a questão do feminismo. Você chegar e falar que não, eu defendo o feminismo, eu curto, que nem agora dos negros, você chega, faz lá a fotozinha com a tela preta, mas o que você faz na sua vida de verdade define, né? É o que define. E vendo esse vídeo, eu cheguei, comentei com a Karina, falei pra ela, olha amor, uma sociedade conformada com esse tipo... Fala o que eu digo, não faça o que eu faço, uma sociedade que ela tá fadada ao pecado. Porque o pecado, ele é isso. Você sabe o que é certo, você sabe o que tem que ser feito e você faz errado. Sabendo que é errado. Sabendo que é errado. E a hipocrisia, ela é isso. Você sabe o que tem que ser feito, você fala o que tem que ser feito, mas você não faz. E isso tá tão divulgado hoje na nossa sociedade que isso, de alguma forma, ele entra também no seu meio da igreja. A partir do momento que você pisa nessa parte de fazer algo errado, você acaba entrando isso pra tua vida também com pecado. É assim mesmo. E em cima disso que você falou, tem algo pior ainda, né? Que são pessoas que tentam normalizar. Então, por exemplo, você falou, ó, às vezes a pessoa faz algo de errado sabendo que é errado. E tem gente que já está em um nível, evoluiu. Aquela pessoa que sabe que é errado, mas na cabeça dela, ela tenta se convencer do que ela está fazendo é certo, porque, e a carne é fraca. Tem um pastor famoso, né? Nem pastor, não sei o que ele é, que ele tem um vídeo dele que está circulando aí agora, dele falando, sabe por que perdoaram Adão, alguma coisa assim, que Jesus entende Adão, porque se Jesus estivesse no lugar do Adão, ele também comeria a fruta. Então, eu acho que tem muita gente criticando, enfim, mas eu acho que essa palavra desse pregador é um reflexo do que a gente está vivendo hoje em dia, que é a gente normalizar atos que a gente toda a vida, pelo menos eu e você que nascemos num berço literalmente evangélico. Você se lembra de quando você não era evangélico? Não. Eu e ele não nos lembramos, você já se lembra. Eu lembro. Então, o Reinaldo corta, gente. Nesse meio, hoje em dia eu tô podendo ver isso. Obviamente, heresia não é algo de agora. Heresia tem desde a época... Paulo cita na Bíblia, é um negócio antigo. Então, ainda em cima da questão heresia, se o senhor tem algum comentário a fazer? Não, o que eu tava pensando a respeito do que vocês mesmos estavam comentando é que uma das coisas que pega também pra, de repente, estar tão banalizado assim, o pecado já não ser mais pecado ou ser encarado de uma maneira tão normal, é o lance também da ignorância. Porque, por exemplo, né, Jesus falou assim, eles não querem vir para a luz para que as suas más obras não sejam manifestas e eles não tenham que mudar. Então, o que eu faço para que eu não precise ficar me adaptando? Eu vou tentar adaptar o máximo de coisas possíveis ao meu redor. Então, tem uma frase que diz que o homem é produto do meio. Então, esse comportamento de manada que você falou, o Maria vai com as outras, o ver todo mundo fazendo, tudo isso traz para nós um sentimento de querer fazer parte daquilo, de você estar no meio daquilo. Todo mundo quer se sentir parte de alguma coisa. Só que nessa brincadeira, o que você faz? Passa por cima de princípios. Você foge de coisas que não eram chamadas de normais e agora são. Isso tem muito a ver também com a formação da sociedade hoje. Porque você pega, você pensar numa formação antiga, por exemplo, para você falar sobre algo, você tinha que ser doutor naquilo. Você tinha que ter conhecimento naquilo. Então, para você falar no conceito de advogado, você tem que ser formado advogado. Para você falar na área da medicina, você tem que ser formado médico. A nossa sociedade hoje, ela não funciona dessa forma. Todo mundo tem o direito, todo mundo é especialista em alguma coisa, vendo um vídeo de uma semana. Todo mundo tem o que falar, todo mundo quer ser professor.
E aí, esse meio da sociedade vai transformando e vai chegando também dentro da igreja, porque a pessoa ela não vai buscar o conhecimento antes de falar. Ela já fala sem ter conhecimento. Então, a falta de conhecimento acaba causando esses problemas também, que é o que você estava falando. Sem dúvida. Mas em cima disso, é exatamente isso que eu acho que esse reflexo que você falou da ignorância e você falou dos comportamentos de manada, tem muito a ver com isso, porque hoje em dia eu acho que as pessoas elas querem mais ensinar do que aprender, né? Perfeito. Minha querida vozinha baiana, ela é cheia de tatos populares. Eu acho que conforme for passando isso aqui, eu vou citando alguns deles, né? Mas um muito famoso dela é que a gente tem dois ouvidos e uma boca. Por quê? Pra gente ouvir mais e falar menos. Só que eu acho que isso já extrapola isso, porque não adianta também eu ouvir e não aderir a nada. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que ela não é a favor do debate, assim, da conversa. Hoje em dia a gente quer conversar, por exemplo, eu e você temos pontos diferentes. Eu não preciso provar que eu estou certo, eu quero provar que você está errado. Existe o debate, mas o contexto, a ideia de debate foi mudada. Isso. A ideia do debate é que se converse para que chegue num denominador comum e não é o que acontece hoje. E aí o que acontece? Nisso, eu querendo provar que ele está errado, e por isso é um fruto da sociedade que ele também na conversa vai ser ele querendo provar que eu estou errado. Vocês querem um exemplo muito grande disso? É assim, na última eleição à presidência, não estou falando de partido nem nada, mas os dois lados acusaram o outro de nazista. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque quando você pensa o que existe de pior na política, o que foi mais maléfico para o mundo, qual que é a primeira coisa na sua cabeça? Nazismo. Então, eles não querem, eu acho que seria algo além disso, eles não querem ter o compromisso com a verdade, eles querem, hoje em dia as pessoas elas querem literalmente destroçar o que se opõe a ele. Eu estava conversando, já falei inúmeras vezes, eu acho que o que falta muito hoje pra gente se chama empatia. Ah, verdade. Empatia que é um nome bonito e pra quem não é crente, pra falar amor ao próximo. Quando você quer falar que você tem que ter amor ao próximo e não é crente, você fala que você tem empatia pelas pessoas. E eu acho extremamente importante, por mais que as pessoas não tenham Jesus na vida delas, que elas tenham empatia. Porque pelo menos eu vejo muito disso. Pessoas debatendo em rede social, na rua, brigando até em metrô, por terem pontos de vista diferentes, mas em nenhum momento eu acho que essas pessoas, assim, não estou dizendo que não exista, obviamente existe, mas eu acho que o que falta muito é a pessoa se colocar no lugar do outro. Para entender como aquela pessoa pensa assim, igual, eu sei lá, às vezes eu tenho uma opinião e eu ouço meu avô, e meu avô tem uma opinião completamente diferente da minha. Mas você ouve, entende o pensamento dele, mesmo que não concorde com o dele, mas entende a lógica do pensamento dele. Entende, porque aí você começa a pensar, meu avô nasceu 60 anos atrás, numa sociedade que era assim, assim, assado. Mas hoje em dia, não importa, ou você está certo ou você está errado. Se você, igual falam, né, que é a cultura das redes sociais do cancelamento. Então as pessoas, elas querem cancelar a qualquer custo umas às outras, né? E isso daí se reflete em várias, todos aqui trabalhamos. Nossa... Eu não. Eu tenho um emprego, mas não estou trabalhando. Mas não vem ao caso. Isso Agora eu fiquei triste. Eu vou chorar. Todos nós já trabalhamos em empresas. Né? Muito bem. Tivemos convivência com outras pessoas, né? Nessas empresas, nós tínhamos cargos, tinham pessoas acima da gente, pessoas às vezes abaixo, ou às vezes a gente era o resto do resto, lá eu estava abaixo. Base né? da pirâmide. Mas, de qualquer jeito, toda empresa, eu vejo muito isso. Assim... Eu lembro que teve uma época que eu estava trabalhando e eu me destaquei por um fator X. E você via que esse meu destacamento me dava algumas condições a mais. Não era nem gratificação salarial, mas era as regalias. Uma folga ali, outra aqui. E aí, o que acontece? Em vez das pessoas, o que eu via muito, em vez das pessoas se esforçarem para atingir os níveis de trabalho que eu estava fazendo, as pessoas ficavam mais preocupadas em falar que eu estava mentindo, que eu estava enganando o meu chefe, que eu estava dando um migué no trabalho, estava forjando os números, do que trabalharem e tentarem alcançar aquilo. Então, a gente o que a gente está conversando. As pessoas elas tentam suprimir as outras, em vez de, sei lá, tentarem empatia. É o que eu tô falando. Eu acho que, sem zoeira, eu vi cada nego lá inventando história de um nível. Eu não me esqueço de uma vez que a minha chefe chegou em mim e falou: Caio, tô ouvindo me contaram uma história, mas eu nem dei crédito. Por quê? Falaram que você tem preconceito contra as pessoas de Osasco. Eu falei:
Então eu me odeio, né? Porque mais fanático por Osasco, porque eu tenho um amor profundo. Então nem se ama. Nossa, eu amo Osasco. Temos 3 osasquenses aqui, se tem uma coisa que a gente ama é Osasco. Tô errado? Não tá. Eu trabalho em Osasco, não posso falar. Enfim, então, se essas pessoas pegassem esse tempo delas e transferissem para trabalhar mais e atingir esses níveis, eu acho que seria muito mais proveitoso, né? Sem dúvida. Principalmente, que você estava falando, empatia. Empatia, a falta de empatia, ela está ligada com o egocentrismo. Hoje a sociedade, ela pensa única e exclusivamente em si. E esse é um grande problema quando você pega essa sociedade, você entra nesse meio, ela se adapta em você e você traz isso para dentro da igreja, que é exatamente o contrário. Onde você tem que pensar em todos, no teu irmão, Na no coletividade. próximo, na coletividade. Então, são esses detalhes. A nossa vida, ela se passa muito em você trabalhar, você correr atrás das suas coisas, e você não vai vendo o quanto que aquilo vai te moldando. A sociedade, ela te molda. Então, você vai fazendo as coisas já de modo automático. Por isso que é muito importante, às vezes, a gente desligar do automático e pensar no que está fazendo, pensar com quem que a gente está falando, de que forma nós estamos nos relacionando, para aquilo não entrar dentro de nós, nós sabemos separar o certo do errado e a gente não trazer isso para dentro da igreja. Antigamente tinha muito a coisa de você ter que se fechar numa bolha, né? Então você não podia assistir televisão, Isso. você não pode assistir aquele filme porque aquele filme não é filme de crente, não é coisa de crente. O mais importante é que filtro você está usando para estar vendo aquilo. O que vai estar separando do certo? O que vai estar separando o certo do errado? Se o filtro tiver problema, realmente aquilo é um problema na tua vida. Só que depender disso, você não trabalha, você não estuda, você não faz nada na sua vida. Você se tranca dentro da tua casa e gasta a tua vida orando a Deus em jejum e oração sem viver. E aí você não converte ninguém, você não vai falar do amor de Deus, você não vai mostrar que você é sal da terra e luz do mundo. Que é essa a A nossa pessoa função na aqui. busca da santidade acaba errando mais do que acertando. Porque Desse jeito. você ser sal da terra e luz no mundo é você usar bem esse filtro, filtrar aquilo que é bom, largar aquilo que é ruim e você conviver com os outros, porque os outros vão ver a luz em você. Por isso, é um dos motivos de Jesus ter vindo na Terra, ter colocado os pés dele aqui, para mostrar que o certo se fazia certo, e ele era a luz do mundo. Inclusive, nesse texto aqui que a gente está lendo, por que Jesus não pede para Deus tirar a gente do mundo? Ele deixa isso claro, ele fala, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por uma razão óbvia, a gente é peregrino e forasteiro, é assim que a Bíblia chama, a nossa passagem aqui nessa terra. É só um momento que a gente está aqui, transitório. Por que nós ainda estamos aqui? Porque o cristianismo ele se dá em 2 esferas, na vertical e na horizontal. No meu relacionamento com Deus e no meu relacionamento com as pessoas. Isso é tão intimamente ligado que Deus simplesmente deixa de receber qualquer coisa que eu queira fazer para Ele se eu tiver de mal com meu irmão. Tem um texto que Jesus fala assim, se você vir oferecer a tua adoração e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa aí a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro, depois vem e oferece. Olha que incrível essa lógica, né? Não adianta nada, é impossível você ter uma vida com Deus que seja somente aqui na vertical, ou é impossível que você tenha, que é inclusive que algumas religiões acreditam, que se você só faz boas obras aqui, que se você cuida das pessoas, se você faz boas ações e tudo mais, basta, negativo. Porque não é só na horizontal, como também não é só na vertical. Eu preciso me atentar para as 2 coisas. Por isso que Jesus diz, o que resume a Bíblia inteira, a lei e os profetas? Ame ao Senhor, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Acabou. É para cima e para as pessoas. Bom, gente, eu encerro agora essa primeira parte. A gente vai voltar semana que vem para complementar um pouco mais esse assunto. A gente já falou bastante do ponto de vista da igreja aqui, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Então, assistam, guardem semana que vem, comentem. A gente ainda não... Assim, dependendo se tiver alguns comentários legais no Facebook, no YouTube, a gente pode até marcar um dia de quem sabe gravar uma live respondendo eles, alguma coisa do gênero. Mas é isso aí, contamos com vocês, até semana que vem.